A Viagem Fantástica de Otto, crônica de Nelson Rodrigues. Este é o terceiro vídeo de leitura. Na verdade é o primeiro, porque os dois primeiros eu fiz uma digressão bem grande. Mas lembre-se, o espírito da crônica é justamente você relaxadamente falar qualquer assunto, né? Pelo menos de algumas crônicas. Esse espírito que eu assumi aqui, na verdade é um espírito que eu já tenho. Então eu vou começar novamente. Já disse aqui e repito, o episódio da véspera é tão passado e passado tão defunto como a vacina obrigatória. Nós não sabemos qual é esse episódio da véspera e talvez vacina obrigatória, estamos falando sobre a revolta da vacina. Faço essa ressalva para incluir nessas confissões o meu almoço de ontem com o Otto Lara Rezende. Otto Lara Rezende foi um escritor e jornalista brasileiro, claro, amigo do Nelson Rodrigues, que viveu de 1922 a 1992. Só para a gente saber mais ou menos a idade das pessoas, né? O Nelson Rodrigues nasceu em 1912, então ele era 10 anos mais novo que o Nelson Rodrigues. A propósito, Nelson Rodrigues morreu em 1980. Tudo aconteceu ali num restaurante amigo da rua Santa Clara. Éramos 5, Otto e eu, meu filho Joffre, Hélio Pellegrino. Hélio Pellegrino foi um psicanalista e escritor, militante de esquerda muito famoso, né? Viveu de 24 a 88. E Vinícius de Moraes, que nós conhecemos, né? Vinícius de Moraes viveu de 1913 a 1980. Então estavam Otto, o Nelson Rodrigues, o filho do Nelson Rodrigues, Hélio Pellegrino e Vinícius de Moraes. Não era um Otto qualquer que estava diante de nós, mas um Otto recém-chegado. E aquele que chega é sempre um ser comovido e transcendente. Aquele que chega é sempre um ser comovido e transcendente. O cara, imagine assim, né? O cara foi para os Estados Unidos. Até hoje a gente tem essa... Nossa, o cara, ele tá num outro nível de entendimento. Imagine, ele foi para Nova York, né? Então ele é comovido e transcendente. Vinha ele da fabulosa Escandinávia, andara no Polo. Vejam vocês, no Polo, passara 3 ou 4 dias em Paris. Não falemos de Paris, que é um lugar comum e irrespirável. Talvez não a própria Paris seja irrespirável, mas o fato de ficar falando sobre Paris é um lugar, é um clichê tão grande que é melhor nem tocar, né? Como o Otto vivera uma experiência polar, nós o recebemos como se fosse um Bird ou um Amundsen. Então vamos lá, quem que é o Bird, né? Richard Byrd. Ele viveu de 1888 a 1957, mas o importante aqui é que ele foi um almirante da Marinha dos Estados Unidos, e ele era especializado em explorações, né? Ele foi um dos pioneiros na exploração do polar, né? Um cara então super famoso. E o Amundsen, que é um cara mais antigo, ele morreu em 28, ele foi um explorador norueguês das regiões polares também, e ele foi o primeiro, ou um dos primeiros, se eu não me engano, a chegar ao Polo Norte com um trenó, né, puxados por cães. Então tenha em mente isso, 2 grandes exploradores, né? Como o Otto viver uma experiência polar, nós o recebemos como se fora um Bird ou um Amundsen. Se ele saltasse de um trenó puxado por uma dúzia de caninos brancos, não me admiraria nada. E coincidiu a chegada do Otto com a passagem de uma mulata grávida. Improvisou-se uma relação cinematográfica entre as duas imagens. De um lado, a mulata, com os flancos plenos, saturados de vida fecunda. De outro, o escritor, prenhe também de experiências, descobertas, espantos, visões. Houve um momento em que me veio a tentação fatal de perguntar-lhe: o polo existe mesmo? Vocês se lembram dos sertões, quando Euclides diz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Foi mais ou menos assim, com esse tom euclidiano, que o Otto declarou o seguinte: o norueguês é um chato.
Mas não vejam aí nenhuma intenção restritiva, em absoluto. O que ele quis dizer, se bem eu entendi, é que falta ao norueguês a luminosidade da molecagem brasileira. Por toda a Escandinávia, não ouviu ele uma única e escassa piada. E como pode um povo viver e sobreviver sem piada? Otto desembarca em Oslo, em 15 minutos depois, não mais, já bocejava num tédio de Nero de Cecil B. DeMille. Bom, Cecil B. DeMille foi um diretor, um dos fundadores a propósito da academia, né, do Oscar. Ele fez mais de 81 filmes. Eu procurei nos 81 filmes dele se tinha algum filme chamado Nero. Não tem, mas ele fez vários filmes épicos, tipo Os 10 Mandamentos, é um dos filmes mais famosos dele, né? Então, provavelmente em alguns dos filmes dele, deve ser sobre o Império Romano, e o Nero aparece, né? Lembre-se que o Nero é um dos grandes e famosos imperadores romanos, né? Então vai aparecer provavelmente no filme um Nero extremamente entediado, e o outro desembarca em Oslo, e 15 minutos depois, não mais, já bocejava num tédio monumental, num tédio lendário. Durante os dias que lá permaneceu, não foi olhado por ninguém, jamais. O brasileiro tem, por tudo, um entusiasmo visual que não existe na Escandinávia. Lá, as pessoas olham um pouco, e por vezes o outro perdia a noção da própria identidade. Então ele perdia a noção da própria identidade, não sabia quem que ele é. Na emergência, puxava a carteirinha do Félix Pacheco. Félix Pacheco é um instituto de identificação. Então, basicamente, aqui ele puxava a identidade, né? Então, na emergência, ele puxava a carteirinha do Félix Pacheco, puxava a identidade, via a própria cara e repassava o nome. E então, certo de que continuava sendo Otto Lara Rezende, de São João del Rei, suspirava. Ainda bem, ainda bem. Mas o outro que partiu era um, e o outro que voltou é outro. Na sua viagem aprendeu esta coisa estarrecedora: o desenvolvimento não é solução. Ao sair do Brasil, era um paladino do desenvolvimento, disposto a atirar o seu dardo contra a soldadesca inimiga. Mas salta na Noruega, o país mais desenvolvido do mundo, e percebe todo o seu equívoco funesto. Imaginem que entra numa fábrica, ele e seus companheiros são conduzidos por um funcionário norueguês que é um bobo integral, de uma polidez hedionda. Cada operário ali tinha um automóvel. Era de uma espessa inconsolável tristeza. Sem ser olhado por ninguém, nenhum operário lhe concedeu a graça de um olhar, o outro foi varado por uma certeza inapelável. O desenvolvimento humaniza a máquina e maquiniza o homem. O escritor, Patrício, teve vontade de conversar com as máquinas e de lubrificar as pessoas. E baixou-lhe uma náusea total das novas técnicas. Viu uma máquina de fazer embrulhos que o deslumbrou. Visitou outras fábricas. Em todas, o mesmo operário inverossímil. Não havia a menor dúvida. Na Escandinávia, as máquinas são mais tratáveis, mais sensíveis, mais inteligentes, de uma sociabilidade muito mais fina do que as pessoas.